Beatriz Ferretti, editora de assuntos internacionais, ao vivo por aqui, com notícia urgente de uma ameaça de ataque terrorista, Beatriz. Alerta máximo na Europa, Patrícia. Regina, um homem que ameaça se explodir em frente à embaixada do Irã em Paris, na França. A gente acompanha as imagens de uma grande movimentação policial, viaturas e uma mobilização da operação antiterrorismo na França em andamento agora, diante desta ameaça. O que a agência de notícias Reuters afirma é que a polícia isolou o consulado iraniano em Paris, onde um homem ameaça se explodir. A polícia disse que está no local e pediu aos moradores para que evitem a área. O serviço foi interrompido em uma linha de metrô próxima por motivos de segurança. O que a gente vê, portanto, é o isolamento dessa área da embaixada iraniana na capital francesa, uma grande movimentação policial, a operação antiterrorismo acionada diante desta ameaça. Um homem que seria um homem-bomba ameaçando se explodir em frente à embaixada do Irã na capital francesa. E isso aumenta, claro, as tensões em todo o mundo, porque este episódio acontece poucas horas depois da confirmação por parte das autoridades dos Estados Unidos de que Israel teria realizado ataques contra o Irã, isso na noite de ontem. Israel ainda não se manifestou sobre o assunto, não confirmou a autoria dos ataques, mas acontece como pano de fundo que a gente tem essa tensão crescente no Oriente Médio, que começou primeiro com a guerra entre Israel e Hamas, que já se arrasta há quase 7 meses, depois tomou novas proporções diante das tensões crescentes e da troca de ataques entre Israel e Irã, e agora isso vai se espalhando nessas repercussões ao longo do globo, na Europa também. A França já era um país que estava se preparando para possíveis ameaças terroristas, uma vez que Paris vai sediar daqui a alguns meses as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos na capital francesa. Então, diante de toda essa mobilização, a França já havia preparado um esquema forte de segurança, uma operação antiterrorista diante das ameaças por consequência dessa tensão crescente no Oriente Médio, e agora um novo episódio que coloca ainda mais fogo em toda essa história, preocupa o mundo. Claro, ainda não há informações de feridos, não se sabe exatamente se houve alguma explosão, mas fato é que as agências internacionais, os jornais franceses confirmam essa ameaça. Um homem que se colocou em frente ao prédio da embaixada do Irã e ameaçou se explodir. Se houve alguma explosão, ainda não está confirmado. Muito provavelmente, pelas imagens que a gente acompanha, a polícia agiu a tempo, foi acionada rapidamente, de prontidão, isola a área e ainda não há informações sobre este homem que ameaçou a explosão. Não se sabe ainda a identidade dele, nem a nacionalidade dele, nem se ele está vivo, ou se feriu. Então, as informações chegando neste momento, mas é uma notícia urgente que chega agora como mais um capítulo, meninas, mais um desdobramento dessa tensão crescente entre Israel e Irã, e também a troca de acusações sobre os ataques que teriam acontecido na noite de ontem. Beatriz, a gente está de olho aqui nas informações das agências, ainda confirmando, só trazendo aqui um detalhe de que essa embaixada, ela fica entre algumas estações de metrô que foram fechadas e ali mais ou menos perto da estação Charles de Gaulle e Étoile. Ao longo aqui, a gente vai surgindo com novas informações. Exatamente. A gente relembra e até reforça, como a Beatriz trouxe para nós, que ainda essa semana a gente trouxe aqui que faltando aí 100 dias das Olimpíadas, das Olimpíadas lá em Paris, foi toda ali reforçada a segurança, temendo já esse terrorismo, Inclusive o governo francês realizou ali reuniões diárias para monitorar risco de ataques durante a realização dos Jogos, mas agora, faltando aí menos de 100 dias para as Olimpíadas em Paris, a gente já vê essa movimentação e até acredita que, de alguma forma, eles estejam preparados, Bê? Já tendo esse reforço aí, já de olho num possível ataque terrorista, Não à toa que essa operação
conseguiu agir rapidamente, né? Rapidamente houve essa resposta policial, essa resposta de segurança por parte das autoridades francesas, porque, de fato, desde a última escalada da tensão no Oriente Médio, desde os ataques iranianos contra Israel no final de semana, ou muito antes disso, as autoridades francesas já estavam se preparando para possíveis ameaças e fazendo essa confirmação, né, do reforço no contingente policial, na segurança das ruas, porque Paris vai receber, né, milhares de atletas de quase 200 países e territórios, né, cerca de 15 mil atletas, espera também receber um público de aproximadamente 15 milhões de pessoas em toda a duração dos Jogos Olímpicos de Paris. Então, diante dessa entrada de muitos estrangeiros, de delegações, dessa preparação de toda a cidade para receber esse evento esportivo, já havia em andamento essa mega operação de segurança que está aliada também ao contingente, né, a operação de antiterrorismo da França. E sempre quando há uma ameaça no mundo, sobretudo no Oriente Médio, a França já se mobiliza, porque tem um histórico, infelizmente, de ataques terroristas em seu território. Então já é de praxe. Quando há qualquer ameaça, a França realiza operações assim. A gente vê frequentemente notícias de que o Museu do Louvre foi esvaziado, a Torre Eiffel foi esvaziada, porque são ações preventivas para evitar o pior. Então, qualquer tipo de ameaça, quando chega aos ouvidos das autoridades, uma operação de segurança antiterrorista é colocada em prática. Hoje, o que está acontecendo é isso, porém, com um agravante, né? De fato, a ameaça foi confirmada e a gente vê essa grande mobilização policial, o que mostra que, de fato, esse episódio pode ter sido mesmo muito grave, né? Um homem que se colocou ali em frente, ainda não se sabe se ele estava dentro da embaixada ou exatamente na rua, mas ele se ameaçava, né, se explodir diante da embaixada iraniana, isso enquanto há essa escalada de tensão no Oriente Médio. Agora,